Título do vídeo de hoje: Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Ninguém nunca aparece para ajudar os fracos. Estão sozinhos e devem se entregar. É melhor se aliar e sabotar o inimigo sutilmente. Cair fora quando eles estiverem enfraquecidos. Realmente, quando a gente leva desvantagem numa situação contra o inimigo, a gente vê que o inimigo é muito mais forte, não tem por que a gente querer desafiar ele, né? Acho que a melhor tática é a gente se render, porque ele leva uma super vantagem em relação a gente. Então, se a gente for enfrentar ele, a gente vai ser massacrado. Então a gente tem que se render para a gente tentar possivelmente se aliar ao inimigo ali, né? E ficar e ficar estudando ele ali, o que a gente conseguir estudar, a gente estuda. Que aí quando a gente puder atacar ele, a gente consegue e vai poder ter êxito nessa situação. Ou o dia que ele estiver enfraquecido, que é natural, uma pessoa se enfraquecer um dia, a gente cai fora sem ser massacrado, né? Então é uma excelente arma isso. Se você se rende, eles se sentem importantes, mas alvo fácil para um contra-ataque ou para uma zombaria dissimulada. Realmente, quando a pessoa se rende, o vitorioso, o ego do vitorioso vai lá para cima, vai lá para as alturas, né? Então ele vai ficar se sentindo importante, ficar se achando que é o melhor, vai ficar cheio das moral. Porém, né, ele vai ser um alvo fácil para contra-ataque futuramente. Isso aí ele não leva em consideração. E a própria pessoa que se rendeu dele ali vai tramar contra ele no futuro. Se não reagirmos a uma agressão, que geralmente é o nosso primeiro instinto, você neutraliza ele e passa a controlar a situação. Você fica com o tempo e flexibilidade para armar um contra-ataque devastador. Realmente, quando as pessoas atacam a gente e a gente não reage, né? Aí a gente neutraliza as pessoas, porque elas não tem por que atacar de novo a gente. A gente já se rendeu, então a gente tá neutralizando eles não têm o que fazer mais. Daí o game vai ficar na nossa mão, né? Porque aí a gente pode estudar ele depois, ficar ali só comendo pelas beiradas ali, e quando a gente necessitar mesmo, a gente vai poder estudar o nosso adversário, e quando precisar a gente vai atacar ele da maneira correta. E ele vai ficar neutralizado, porque ele já atacou e a pessoa não reagiu, então ele não vai ter o que fazer mais, né? Jamais devemos subestimar o tempo. Um camelô de rua pode virar o maior empresário do Brasil, pois ele pode planejar o que fazer para ficar forte e crescer. Um menino mendigo da periferia pode se tornar um maior jogador de futebol do Brasil ou do mundo. Uma menininha super feia quando estuda na sala de aula pode se tornar uma super gata quando crescer, ou uma top model. Então o tempo ele traz grandes surpresas pra gente, a gente pode perceber isso, né? Então a gente pode perceber que esse tempo aí que a gente vai ganhar, quando a gente vai se render, a gente pode fazer com que ele valha ouro, né? E a gente pode transformar nossa água aí em vinho. Existe uma roda gigante da vida, que ocorre com o tempo. Uma pessoa que está no poder pode envelhecer e perder forças. E uma pessoa que nunca foi nada pode ter a sorte de estar no poder hoje. Então acho que a gente nunca pode subestimar o tempo, né? Que o amanhã só Deus sabe. Ser fraco não deve ser algo que devemos levar como o fim da nossa vida. Podemos jogar corretamente e transformar isso em força. Basta observar a vida. Ela é cíclica. Uma empresa de sucesso pode falir devido ao surgimento de outra melhor. Ou um youtuber que nunca teve nenhuma visualização pode do nada bombar com algum vídeo maneiro e ficar famoso no Brasil inteiro. Então o negócio por fraco é isso, é saber se render diante ao mais forte para neutralizar ele e assim a gente pode estudar ele e ver quais as coisas que a gente pode fazer para atacar ele futuramente. E consequentemente uma hora o poder dele vai abaixar, porque faz parte da vida isso. E a gente pode aproveitar isso para ou fugir ou tomar o poder dele. É interessante a gente pensar também que desde os primórdios, né, numa batalha, as pessoas ou lutam ou fogem. Mas a gente deve ceder e se curvar a outra pessoa. Assim a gente neutraliza ela e deixa ela confusa, né? Então devemos ter muito autocontrole, paciência
e habilidades, pois vai parecer que estamos se rendendo, mas na realidade só estamos fingindo de morto, para se safar da morte. Isso a gente se conquista com meditação e leitura, porque às vezes não é fácil a gente se sujeitar, né? Às vezes o ser humano sempre pensa em reagir, né? E tentar lutar com o adversário, né? Só que não é, eu sei que não é fácil, porque a gente vai ter que se sujeitar ali, se baixar a cabeça, baixar a bola, né? Pro adversário. Mas é uma estratégia, a gente tem que ter o autocontrole. E a pessoa geralmente vai ficar, a gente tem que ter a consciência de que a pessoa vai ficar neutralizada, que não vai, dificilmente vai fazer algo mais contra nós, contra a gente se a gente se rendeu, né? Porque se a gente for lutar, aí sim, aí ele vai ter, com certeza, se ele for mais forte, ele vai massacrar a gente. Então não é, se a gente jogar com a razão, a gente não deve fazer isso, a gente deve abaixar a bola e estudar o adversário. Então, o nosso intelecto deve estar muito aflorado ali para a gente conseguir esse objetivo aí. E ter esse autocontrole, né? Que não são todos, e não é fácil e não são todos que conseguem. Geralmente as pessoas agem mais com a emoção do que com a razão, né? E quem consegue consegue meditar e praticar uma leitura, aí consegue mais jogar mais com a razão e consegue vencer nessa lei. E, consequentemente, se rendendo, né? Para ter os benefícios futuros. Então, no final, o que importa é quem sai com a vitória, né? E quando a gente se rende, assim, se a pessoa tiver o mínimo de discernimento cerebral, após a nossa rendição, ela vai desistir de atacar. Porque a vitória dela já foi dada a vitória, né? Não tem por que ela atacar mais, sendo que se ela já foi declarada vitoriosa, né? Não vai ter glória nenhuma se ela atacar, porque a pessoa já se rendeu. Não faz sentido o ataque, né? A gente coloca o adversário que, entre aspas, venceu ali, numa situação que não tem mais o que ele fazer. Tipo, não tem, ele já ganhou a situação, não precisa brigar mais. Então ele tem que ficar parado. Não, com certeza ali, possivelmente ele não vai fazer mais nada contra você, apenas aceitar isso, né? Aceitar o nosso fingimento da vitória dele, no caso, né? Há momentos que o inimigo não descansa, e o martírio é a única escapatória. Mas o martírio é uma técnica confusa e violenta. Se ele concede um certo poder, é imprevisível e você não estará aqui para usufruir desse poder. Quando o poder o abandona, deixe para lá o martírio. Você precisa estar vivo para ver as coisas favoráveis a você. A gente pode pegar como exemplo, né? Jesus, Aquiles, Tiradentes. Esses sofreram e ganharam poder por terem sofrido. Mas isso é imprevisível, né? Nem todos ganham a glória quando dão a própria vida na batalha. E quando ganham, não estarão mais aqui para usufruir do poder. E a gente tem que levar em consideração, porque nem todas as vezes é possível a gente se render, né? E quando a gente não consegue se render, a gente tem que lutar e às vezes se a gente enfrentar um inimigo super mais forte, a gente vai ser massacrado, né? Só que aí, isso é ruim, porque às vezes a gente não vai estar vivo para poder ver a nossa conquista, né? Da nossa batalha. Porque o inimigo vai acabar com a gente e a gente não vai estar vivo, né? Por exemplo, se deixar uma placa com o nosso nome lá, em homenagem a gente não vai poder ver isso, né? A gente vai estar morto. Então é sempre preferível a gente, quando o poder abandonar a gente não ir pro duelo, né? Se a gente for mais fraco. Senão a gente vai ser massacrado, né? Vai haver um martírio contra a gente. E o mais importante de tudo é a gente estar vivo, né? Para ver as coisas favoráveis a gente. Então em primeiro lugar, a nossa vida. E uma reflexão que fica aqui é que as riquezas e o poder não têm valor em si, pois podem tanto ir quanto vir. E não podemos basear a felicidade nessas coisas frágeis, mas sim em coisas mais sólidas, como a bondade. Realmente, né? A riqueza e o poder, a gente pode conquistar assim, mas ela pode ir embora no piscar de olhos, né? São coisas banais, né? Então elas podem, de repente, estar com a gente, mas amanhã não pode estar mais. A gente não tem mais dinheiro, não tem mais poder amanhã. Então jamais a gente pode basear nossa felicidade acerca disso. É mais sensato a gente basear a nossa felicidade com o nosso interior, né? Com a nossa bondade com o próximo, em ajudar o ser humano. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like.
compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.